Hoje nós estamos falando sobre 2 Samuel, capítulo 24. Eu quero te encorajar em ler esse capítulo. 2 Samuel 24 fala sobre a eira de Araúna. Primeira coisa, eira era um lugar onde se separava o fruto, a semente da palha. Eira era normalmente um lugar um pouco mais alto, onde batia o vento, e as pessoas pegavam como se fosse uma peneira, e jogava para cima, e o vento soprava, e as palhas caíam fora, e só ficava a semente. Em outras palavras, eira é um lugar de separação. Percebeu? A eira de Araúna. Davi começou muito bem quando desafiou Golias. A confiança daquele garoto em lutar contra um gigante era algo fora do comum. Ele começou muito bem, foi ungido rei, só que passou 10 anos, 20 anos, 30 anos, lá na frente, talvez Davi com 50, 60 anos, ele decidiu fazer o censo. Censo nada mais é do que contar quantas pessoas viviam em Israel, quantos soldados, quantos cavalos, quantos armamentos. Ou seja, ele estava curioso de saber qual era o tamanho do seu exército. Isso desagradou a Deus, porque ele estava usando muito raciocínio lógico, no sentido de quantos soldados nós temos, quantas armas nós temos, e não mais a fé no Senhor dos Exércitos. Quando viesse um inimigo, ele ia falar, nossa, o inimigo tem quanto? 3 vezes o nosso exército, vamos negociar. Ou seja, Deus é conosco, Deus vai nos... De vez de ele usar a fé, ele começou a usar muito a lógica. E isso é um problema. Deus não nos proíbe de ser inteligente, claro que não. Ele é o fundador, o criador da inteligência, mas ele tem mais prazer em nós usarmos a fé do que a inteligência. Eu sei que numericamente falando não dá, mas porque Deus é conosco, nós vamos vencer. Não foi assim que ele venceu Golias? Mas vamos lá, o que eu quero falar é sobre a eira de Araúna. O que aconteceu? Depois desse censo, veio uma doença sobre Israel. E já havia matado 70 mil pessoas. Era uma doença, para você ter uma noção, como se fosse o Covid. Uma doença, as pessoas estavam morrendo de enfermidade. E Davi, diz aqui a Bíblia, que pesou no seu coração. E pesou o coração de Davi, depois de haver numerado o povo. Quer dizer, ele se sentiu culpado. Ele viu que ele pecou. E o que aconteceu? Muito pequei no que fiz, porém agora, Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade. Levantando-se Davi pela manhã, ele se dispôs a ir a um lugar chamado Eira de Araúna. Esse lugar, não por coincidência, era o mesmo lugar onde Abraão, milhares de anos atrás, havia disponibilidade de sacrificar Isaac. Ele não sacrificou, mas ele pegou o cutelo e ia sacrificar Isaac. E Deus falou, não toque no menino. Era esse mesmo lugar chamado Eira de Araúna. Então Davi falou, eu vou lá. Eu vou lá e eu vou fazer, presta atenção agora, porque você vai ser abençoado. Se você ficou até aqui, agora, você vai ser abençoado, não por superstição, mas pelo entendimento. Meu povo sofre por falta de conhecimento. Aqui vai o conhecimento. Davi chegou lá e vendo o dono da terra, chamado Araúna, que era um jebuseu, ele se prostrou diante do rei, quer dizer, ele reconheceu a autoridade do rei e perguntou, o que o senhor está fazendo aqui? E Davi falou, eu vim sacrificar. Então o dono da terra falou assim, olha, está aqui a terra, está aqui a lenha, está ali os bois, é tudo seu, tudo na faixa, tudo de graça. Pode fazer o que você quer. Davi, graças a Deus, não foi enganado de novo pelo seu coração. Porque ele fala assim, opa,
de graça, gostei, esse homem aí é de Deus, que bênção, é favorável. Davi não fez isso. Davi falou, não, eu não vou sacrificar para o meu Deus algo que não me custe nada. Ele percebeu que aquilo ali não tem valor. Se eu não me esforçar, se eu não me empenhar, se eu não me sacrificar, se eu não sentir na minha própria pele o pesar do meu pecado, a minha culpa, se eu não sofrer algum dano, como é que eu vou me justificar diante de Deus? Então ele falou, não, quanto você quer pelos bois? Não, Davi, não vou cobrar não. Quanto você quer pela terra, pela lenha? E diz a Bíblia que ele pagou. Ele pagou. Você pode falar assim, mas Davi era rei, era rico. Sim, mas ele conquistou todo o dinheiro nas batalhas, nos espólios da batalha. Quando eles iam lutar, depois da guerra, eles coletavam os espólios. Aquilo ali foi conquistado com suor, com sangue. Davi tirou dele, pode pagar ele, dá o dinheiro para ele. Quer dizer, houve um reconhecimento. Isso é o sacrifício. Isso é o sacrifício. Tem gente que vai na igreja, que são pessoas legais, boníssimas, que batem palma, que cantam, que falam amém, que lê a Bíblia, que estão em algum grupo, mas elas não têm essa disposição que Davi teve de ferir-se no campo moral, de falar assim, eu preciso fazer algo para Deus, para chamar a atenção de Deus, para que essa praga cesse. Aí você fala assim, não, cara, Jesus já morreu por nós. Sim, eu creio. Só Jesus mesmo, só o sangue dele pode perdoar a minha culpa diante de Deus Pai, porque eu não sou perfeito. Então Jesus, através de Jesus, me tornou perfeito. Mas isso não quer dizer que eu viva a minha vida aqui na terra indiferente. Deus quer ver da minha parte um empenho em agradá-lo. Não necessariamente é dinheiro. Você está falando de envelope, você está falando de dinheiro. Não. Às vezes não é dinheiro. Às vezes é você falar assim, por muitos anos eu senti ódio de fulano, porque fulano fez isso, me prejudicou, eu perdi isso, eu fui difamado, acabou com minha vida, enfim. E eu queria ver essa pessoa morta no inferno. Mas Deus fala para mim que eu só posso ser perdoado se eu perdoar. Então eu perdoo. É difícil de engolir, é difícil de aceitar, eu perdoo. E que o que fulano fez para mim, problema de Deus. O mal que ele me fez, Deus é justo, não é? Então, se esse fulano não se arrependeu do que fez por mim, ele que acerte as contas com Deus, é ele Deus. Agora, eu não vou ficar carregando esse paralelepípedo de ódio, de mágoa na minha mochila, e isso impedindo com que Deus venha me abençoar ou eu entrar no reino de Deus. Você entendeu? Você tem que perdoar para ser perdoado. Ó Deus, eu perdoo o que não parece justo, mas o Senhor é justo e o Senhor vai julgar fulano. Eu estou liberando o meu, se liberar perdão. Então isso te abençoa. Às vezes, eu dei o exemplo aí de o sacrifício pode ser um perdão. Às vezes é a resistência de um pecado. É você estar casado, mas tem uma amante. E ninguém sabe, mas Deus sabe, você sabe. O seu prazer carnal é maior do que querer ter um relacionamento. Você vai na igreja, você parece ser uma pessoa boa, para sua esposa, para o seu marido, você é uma pessoa de Deus, mas você está vivendo no pecado. Enquanto você não sacrificar algo que lhe custe, terminar com isso, se arrepender, pedir perdão para Deus e até confessar. Arrependi, mas se eu confessar eu vou perder meu casamento. Pois é a dor de você cortar na carne. Davi falou, não vou sacrificar algo que não me custe nada, tem que custar alguma coisa. É interessantíssimo essa passagem, porque nada é de graça. A gente não encontra nada de graça. Como é que aquele homem
Não foi usado por Deus aquele homem para falar, tá aí tudo de graça. Era mais uma vez uma armadilha do diabo para que aquela praga não cessasse em Israel. Um dos sacrifícios também pode ser um valor monetário. Também. Por quê? Porque dinheiro, gente, dinheiro é transporte, dinheiro é moradia, dinheiro você sabe, o dinheiro ele se traduz em tudo. As pessoas fazem qualquer loucura por dinheiro, né? Se, por exemplo, eu tenho uma lojinha, normalmente eu peço 2, 3 dias para efetuar meu serviço. A pessoa vem na minha loja, escolhe o produto, eu peço daqui 2, 3 dias está pronto. Se uma pessoa, vamos supor que o produto custe R$100. A pessoa diz, estou com urgência, é para hoje, eu preciso antes do almoço. Quanto você quer? Você quer R$500 aí? Te dou R$500 se você fizer para as 11 horas da manhã. O que eu vou fazer? É falta de ética, mas o que eu vou fazer? Eu vou furar a fila. Olha, tem aqui 4, 5 pedidos na frente, mas isso aqui é para 3 horas da tarde, pô, vou ganhar 5 vezes mais. Peraí, vamos parar, vou fazer o dele prioridade. Por quê? Por causa do dinheiro. Não é verdade? As pessoas viram a noite por dinheiro. Tem essa desgraça chamada OnlyFans que está acabando com os jovens, das meninas que vendem a sua nudez por causa de dinheiro. Elas ficam nuas na frente de um computador, a pessoa paga, te dou $100 para te ver pelada. É isso, essa desgraça. E a pessoa está vendendo a sua moral, tá vendendo, depois vai morrer de vergonha. Porque isso está na rede, nunca vai sair da rede. Os filhos, os netos vão ver você. Por causa de dinheiro. Então, um dos sacrifícios também pode ser o valor monetário. Mas você não deve colocar a carroça na frente dos bois. Porque se você só pegar esse dinheiro e falar, tá aí Deus, meu sacrifício agora, eu quero que o Senhor mude minha vida, o Senhor me dê mais dinheiro do que... Então o Senhor me dê mais dinheiro do que eu estou te dando. Então você está pedindo para Deus um ídolo. Você ama o dinheiro, você só está usando Deus como uma escada para conquistar mais dinheiro. Você acha que Deus, se eu que não sou nada sei disso, você acha que Deus já não calculou no algoritmo dele, vamos dizer assim? Será que você acha que Deus já não viu isso na sua vida? Então essa história, leia 2 Samuel 24. Não pode ser de graça, gente. Só a intenção, eu tenho uma boa intenção, não basta. Você tem que sacrificar. Você tem que sacrificar. É um perdão, é sair de um pecado, é talvez um valor monetário, é alguma coisa que está no seu coração. Na Bíblia, Zaqueu era um homem riquíssimo, um ladrão desgraçado, porque ele coletava impostos dos judeus para os romanos, e se isso não fosse bastante suficiente, ele ainda pegava uma parte para ele. Tanto é que ele falou, se eu defraudei alguém, eu vou devolver. Claro que ele era um político corrupto. Todo mundo odiava Zaqueu e ele era o chefe. Ele não era um coletor simples, ele era o chefe dos coletores. Entendeu? Então ele era muito, muito ruim. Só que quando Jesus falou do reino de Deus e ele viu que ele estava indo para o inferno, penso eu que diz a Bíblia que eles estavam jantando na casa de Zaqueu. Zaqueu bateu, Senhor, eu quero devolver tudo que eu roubei, eu quero mudar de vida, eu quero me converter. Converter é você, estava indo para um lado, vai virar, vai para o outro. Eu quero parar, não vou ser mais o que eu era, acabou aqui. Jesus falou, hoje houve salvação nessa casa. No mesmo capítulo teve um jovem rico que era herdeiro, muito rico, era religioso, veio para Jesus e falou, como é que eu faço para ir morar lá no céu? Obedece os mandamentos. Isso aí eu faço, eu sou uma pessoa boníssima. Eu não roubo, eu não mato, eu vou no templo, eu ofereço minhas ofertas, eu sou uma pessoa boa. É? Pega tudo que você tem, dá aos pobres, vem e segue-me e terás um tesouro no céu. Coração, abrir mão de toda a minha riqueza, de tudo. Diz a Bíblia que ele foi embora triste. E Jesus falou assim, como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque a riqueza
ela domina o coração da pessoa. Ela é apaixonada por Deus, mas ela é casada com o dinheiro. Ela tem um namorico com Deus. Ela vai na igreja, gosta da palavra, das músicas, mas o número 1 no coração dela é o dinheiro. Então tem tudo isso, gente. Tudo isso que cada um de nós precisamos nos analisar para entrar no reino de Deus. Disse Jesus, o reino dos céus é conquistado por esforço. E só os que se esforçam chegam lá. Só os que se esforçam conquistam. Não adianta você ser religioso, que não é suficiente, tá bom? Deus te abençoe e até a próxima.